Boa, boa! Olha nós novamente aqui abrindo de forma consciente essa prosa que com certeza hoje o papo é com um empreendedor que transformou peixe fresco em uma marca forte. Maciel Siqueira é o nome por trás do Navio Peixaria, que virou referência em Presidente Prudente. Mas o segredo não é só o produto, é visão, coragem e muita reinvenção. Vamos descobrir como a tradição e inovação podem andar no mesmo barco. Literalmente. Marcel, seja muito bem-vindo. Desde já agradeço o convite aceito de estar aqui na nossa bancada e elevar a consciência de forma bem espontânea. Muito obrigado pelo convite. Roberto, agradeço. Célio, obrigado pelo convite aí. E realmente falar, né, para quem já nos conhece, reforçar, e aquele que não nos conhece, né, aqueles que não nos conhecem, falar um pouquinho da história do navio, dessa área do pescado, né, que é tão pouco difundida, né, e divulgada, e o peixe tem muitas coisas boas aí para somar, né, em vários setores. Então, a gente está aqui justamente para isso. Ô, Célio, vai fazer uma... Fala, Célio, daquela forma, vai. Já virou uma escrita tua. Marcel, eu falo sempre aqui, sem qualquer pretensão, mas eu não sou Célio, eu sou o Célio. Eu sei que isso não quer dizer muita coisa, mas eu sou o Célio. Sim. É isso. Muito bom você estar aqui. Obrigado. Eu agradeço, Célio. Legal. Bom, peixaria, peixe e navio. Para você tem várias conexões. Desde o nome do empreendimento de vocês lá no passado, de como surgiu, e hoje toda essa concentração de visão na área gastronômica dentro do tema peixe. Como tem sido para você observar lá atrás um nome que talvez não foi tão planejado em colocar, né, como navio, e hoje você está comandando essa parte nessa era tão bem concentrada que é o tema gastronômico, né, na área de peixe, e também você bem fez a abertura aqui, né, que precisa também orientar, elevar a consciência de alguns que ainda não sabem alguns detalhes que requer essa tão nobre área. Sim. Começando um pouquinho da história do navio, a Navio, a empresa, ela foi datada, né, desde 1982, quando meu pai abriu uma lanchonete no Jardim Paulista, aqui em Prudente, e do lado da escola Navio. Então o nome, ele vem do navio. Por tabela ali, né? Exatamente. E lá na lanchonete... Você já respondeu a minha primeira pergunta. Meu pai abriu ali, minha mãe trabalhava na Sica nessa época, porque eles vieram de Jundiaí para cá. Quando abriu a fábrica da Sica em Presidente Prudente, minha mãe veio transita para cá. E meu pai veio junto. E aí, ele começou, na verdade, com um açougue na Vila Ite. Meu pai tinha um açougue na Vila Ite em 1977. Em 82, através de alguns amigos, de conhecidos, meu pai foi para Jardim Paulista para montar uma lanchonete por alguns petiscos, ou como o português costuma dizer, alguns acepipes, né, que ele fazia para alguns amigos. E aí, a lanchonete Navio, lá da escola Navio, e aí o Mané começou a fazer um bacalhau, um camarão que um vizinho, um cliente trazia da praia, um bacalhau que ele comprou em São Paulo, e o Mané fazia, meu pai sempre cozinhou, né, nessa parte aí, e aí começou a ficar famoso nessa área. Mas o Navio, quando começou, era uma lanchonete que tinha misto quente, hambúrguer, Martha Rocha, frango assado, e assim começou aos poucos fazendo a área do pescado. Ele começou fazendo algumas receitas, quando em 87, né, resolveu montar o restaurante Navio, né, nós tínhamos um casal de prudentinos também, que foram sócios, né, o Sr. Luiz Carlos e a Dona Dirce, e aí foram sócios, e aí o Navio foi com já o know-how de pescados e frutos do mar, apesar de ter uma gastronomia ampla, onde era uma tratoria, que nós tínhamos desde carne, frango, pizza e peixes. E esse endereço onde que era, Marcel? A segunda unidade, a primeira unidade ela foi de 82 a 87, no Jardim Paulista, na Gabriel Otávio de Souza. E a segunda unidade ela foi na Pedro Oliveira Costa, onde hoje é o Colégio Presbiteriano. Onde hoje é o Colégio Presbiteriano, foi nossa segunda unidade, de 87 a 92.
Em 92, né, nós tivemos uma dificuldade grande com relação ao restaurante e o papai resolveu fechar o restaurante, vender o restaurante na época. E pela dificuldade que nós tínhamos de trazer produtos para a peixaria, surgiu a oportunidade de nós termos um box no mercado municipal, lá perto da Ápia, aquele antigo, perto da Ápia, Sim. na Coronel Marcondes. Eu lembro, viu, Roberto? Eu lembro. O Roberto não tinha nascido ainda. E aí, nós fomos para o mercado municipal, né, através do seu Hiranobre, através da Célia, do pessoal do mercado. E aí, nós começamos a fazer uma peixaria. E como nós tínhamos o know-how de cozinha, nós começamos a fazer alguns pratos ali para atender alguns clientes. Pelo que eu entendi um pouco aí, Marcel, não te cortando, já cortando, né? Esse dom de trabalhar com algo o peixe, no caso, o teu pai, que ele tinha essa maestria, Sim. ele que gostava ali, como que foi? Ele fazia de tudo um pouco. Ele gostava dessa área gastronômica voltada ao peixe. Gostava da área voltada ao peixe. Ele tinha uma grande influência portuguesa, né, por conta dos pais, e também fazia embutidos, mas aí era uma coisa que ele fazia amadora, pessoal, para casa, mas o peixe se tornou em destaque. E o navio, consequentemente, começou a pegar uma clientela já muito forte, e aí nós fomos para o mercado municipal, e através da dificuldade, né, de trazer peixe, porque não tinha na época, em 90, 92, não tinha a logística que existe hoje, né? A venda pelo WhatsApp, a venda de você ligar para um vendedor e te mandar mensagem. Hoje não, naquela época nós tínhamos que buscar mercadoria em São Paulo ou em Santos. Ir até Santos, no Mercadão de Santos, buscar mercadoria, ou no Sul. Então viajavam ali 3 dias, 2 dias, para poder trazer mercadoria para você usar no restaurante. Por mais que aqui perto tem um porto aqui, Porto Epitácio aqui, não se escoava esse tipo de mercadoria tão frequente. Não, porque o forte do navio sempre foi voltado à área de pescado marítimo, né? Então a nossa forte sempre foi lagosta, camarão, bacalhau, peixe de mar. Porque na região já existia muitos peixeiros de água doce. Então o navio sempre focou naquele diferencial de trazer o peixe de mar de São Paulo para cá. E esses produtores, eles fazem produção em cativeiro também no mar? Algumas espécies já estão sendo produzidas, né? Começou, nós chamamos aí no caso da maricultura, né? As produções começam com ostra, marisco, são bivalves, né? E hoje já existem algumas produções de peixes em cercados. Inclusive alguns países na Austrália, no Japão, já fazem até produção de atum. Inclusive eles cercam os cardumes e agora já estão fazendo, o estrujão já é feito. Então tem várias espécies que estão sendo remanejadas para a produção em cativeiro. Eu vi um vídeo, o pessoal criando salmão em cativeiro lá no Chile. Sim, sim, praticamente todo o salmão consumido hoje nessa área oriental, eu creio que mais de 95% do salmão consumido no Brasil, ele vem do Chile em carretas, alguns por transporte aéreo, mas ele é produzido em cativeiro. O nosso salmão selvagem, existem algumas empresas do Alasca, dos Estados Unidos e da Noruega que trazem o salmão congelado, porém ele não tem a mesma coloração do que o salmão fresco. Então o cliente estranha. Qual que é a coloração do salmão? A coloração do salmão selvagem, ele varia de acordo com a alimentação dele. Então, dependendo do que ele se alimenta, a coloração da carne vai variar de acordo se foi camarão, caranguejo, peixe branco. Então, a gente fala assim, mas isso aqui não é salmão, não tem o mesmo gosto. O que as pessoas gostam, preferem? Tem alguma Preferem aquele salmão de cativeiro, que é um salmão de uma coloração já muito característica, muito conhecida, onde qualquer oscilação de cor o cliente ele se nega a consumir ou mesmo a comprar. E aquela textura do salmão doce, quando o salmão é muito novo, ele é muito fresco, ele é frutado. Se você pega um salmão vamos falar assim, ele é abatido, sai do Chile, chega aqui em 4 dias. Né? Ele tem validade fresco no isopor de até 15 dias. Com 4 dias, 5 dias, quando você abre esse peixe e manuseia, ele tem um leve aroma de melão e de melancia. Ele é bem frutado, ele é bem doce. E depois de um tempo ele começa a se tornar ácido e você percebe no palato o salmão já meio passado. Ô Maciel, tem uma frase aí no Brasil que fala assim, que o Brasil não é um país para amador, né? Mas criação de peixe também não é não, né? A criação, o manuseio, o transporte, né? Em todo o setor de alimentação de perecíveis, ele é muito complicado. É. Né?
E se nós falarmos do peixe, que é um produto que nós temos que hoje ensinar, por muitas vezes, o cliente a comprar. Porque, por exemplo, nós temos lá na loja mais de 20 espécies de pescados. Isso contando filés, peixes inteiros e uma série de outros modos de preparo. Mas o cliente está focado aonde hoje? Está focado na tilápia e no salmão. Então, de cada 100 quilos hoje que a loja vende semanal, eu vou dizer para você que 80 quilos é entre salmão e tilápia. O perfil do cliente, analisando pela questão aquisitiva, o cliente que consome peixe, qual que é? Nós temos toda a classe Todas? consumindo pescado. Mas nós percebemos que, se a gente pode assim dizer, classe A, B e C, ela consome mais. Eu acredito que por conta do valor do peixe, que o peixe hoje... Qual classe? A, B e C. Ele tá hoje equiparado a algumas espécies ao preço da carne. Sim. Algumas espécies, sim. Mas, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade ou questão de cultura, a gente percebe que uma grande parte que poderia consumir não consome. Por que é bom consumir peixe? Em relação a vários fatores, né? Com relação à parte de proteína, com relação à parte de caloria, com relação à digestão. Então, assim, tem inúmeras vantagens que o peixe tem, como a carne também tem, mas que casa de acordo com a necessidade de cada um e há uma alimentação balanceada. Você consumir carne, frango, peixe. Ô, Marcel, bom, só dar um alerta aqui à nossa consciência plateia. Vocês viram aqui que já começou uma grande aula aqui dele. O Marcel, ele entende de peixe, ele se aprofundou nesse mercado que hoje ele é o expert no tema. Marcel, a minha curiosidade, o teu pai te desenvolveu ou você que quis saber como teu pai tinha todas as nuances ali nesse tema e você foi meio que indo no vácuo dele ali? Como que foi esse despertar? Porque é muito saber aqui. Como que foi esse start teu dentro desse mercado? Algumas vezes até eu me pergunto, eu tento achar o começo, né? Puxar o começo do carretel ali. Sim. Quando nós fechamos o restaurante, papai fechou em 92, nós saímos de uma base de um restaurante, né, com mais de 30 funcionários, e o papai, quando fechou o restaurante, foi logicamente uma quebra de uma empresa, e aonde nós tivemos a oportunidade de ir para o mercado municipal, e o que nos cabia na época era fazer o quê? O outro restaurante nunca não podia. Então, trazer o peixe, porque era uma necessidade, a cidade era sedenta disso. E aí eu acabei ficando, eu tinha na época 13 anos, 12, 13, minha irmã 7 e minha mãe. Éramos só nós 4. E aí eu me lembro da primeira vez que fui para São Paulo para fazer compra no CEAGESP, na madrugada, que o CEAGESP da meia-noite às 4 da manhã. E eu olhava aquilo ali, não sabia nem o que era uma sardinha, o que era um cação, não sabia o que era nada. E papai tinha essa expertise, foi trazendo, e ali eu comecei com ele, com 12 para 14 anos, ali 13, a aprender a limpar uma sardinha, a limpar uma pescada, conhecer uma curvina. E cada peixe ele tem uma sua particularidade de desossa, de manuseio, de conservação. E eu comecei a tomar gosto. Tanto que aos 16 anos eu terminei a 8ª série e parti da escola, nunca mais voltei para a escola. E aí eu fiquei realmente no peixe, na filetagem. Com 18 anos eu já ia para São Paulo fazer compra. Até estava conversando esses dias com um casal de amigos e falando sobre filhos adolescentes. Eu com 18 anos, pouco completado, nós tínhamos uma perua Kombi, meu pai me deu a chave na mão e falou assim, ó, pode ir para São Paulo, vai fazer a compra de peixe. Eu não sabia quem que era mais doido, se era eu. Pegar uma perua Kombi com 18 anos, recém tirado do carro, vai daqui em São Paulo, enfrentar a madrugada do Ceasa e voltar. Mas era uma necessidade que nós tínhamos na época disso. Era uma necessidade física que nós precisávamos fazer isso. Meu pai teve nessa época ele fez uma cirurgia e não tinha como viajar. Ou buscava ou ficava sem. E eu me colocava na posição sempre, juntamente com ele, né, como filho mais velho ali, e correr atrás disso. Então, com 18 anos, eu comecei para São Paulo fazer compra, e os nossos amigos, que hoje já estamos na 3ª geração de amizade aí, né, que nos forneciam, falavam assim, mas cadê papai? Não, papai não veio. Falei, então toma cuidado, liga, chegou, não sei o quê, naquela época.
preocupado por ter um menino novo de 18 anos, em São Paulo buscando mercadoria, enfrentando a madrugada e voltando carregado com uma perua Kombi, com 1.200 quilos de mercadoria aí, naquela época em 96, 97. E aí você foi vendo que aquilo ali na veia aquecia mesmo. Porque Sim. o que você acabou de falar, 18 anos, pegar um baita desafio e lá dar conta do recado. Aí. De Kombi, né? Então, De Kombi, Nossa. né? De Kombi, né? Kombi 4 marchas Tá aqui. e vamos que vamos. Daqui em Vamos São que Paulo, vamos, na daqui em São Castela Paulo. ali, a bichona A vinha. Castela era boa, dura na Raposo, né? Era duplicada. Sim. Nossa. Então, era difícil. Então, isso amadureceu muito cedo. E as dificuldades que nós passamos, e como a gente estava conversando agora há pouco, né? O propósito, ele vem vindo, né? Então, já existia uma história para tudo isso, e a gente estava completando cada capítulo. Hoje eu creio nessa forma. Né? Então, já tinha alguma coisa para acontecer, e aí eu fui me aprofundando no peixe. Com 20 anos mais ou menos, eu comecei a me interessar mais na parte da cozinha. E aí eu comecei a ficar mais com ele na cozinha, aprender a fazer paeja, fazer bacalhoada, e aí nós fomos desenvolvendo as coisas. Então, eu já tinha a base da peixaria, já conhecia a filetagem, conhecia as texturas de várias espécies, e aí depois eu fui para a cozinha. Aí da cozinha eu acabei deslanchando, e até hoje profissionalmente, mesmo sem a escola, né, o ensino, formação acadêmica, né? acadêmica, eu trabalho, sustento minha família, mantenho a minha empresa, tenho a minha irmã, tenho minha mãe, tenho minha esposa, e hoje nós temos 22 colaboradores na empresa. Todo esse know-how prático, porque tudo bem, a teoria ela é muito importante, mas esse know-how prático que é pegar mão na massa, descobrir todo esse trilhar e colocando pressão e energia nisso aí, para hoje você, como aqui no início todos assistiram aí, a autoridade em explicar cada detalhe prático. Esse que é o diferencial, mão na massa. Exatamente. E o teórico é muito importante também, mas você pagou-se o preço de estar lá, mão na massa. E o teu pai, no caso, foi a fonte inspiradora, de uma forma direta ou indireta. Você falou que está se organizando ainda para ver em qual momento você se descobriu, mas foi meio que empurrada aí. Na época não tinha opção, né? Tinha que estar junto. Hoje você vê que faz todo sentido também, que você gosta, né? Exatamente. E para os nossos colaboradores hoje, nossos peixeiros, digamos assim, né? Nós temos ali profissionais, os 3 trabalham hoje conosco, e alguns que trabalham em outras empresas na área do pescado na cidade são, digamos assim, formados conosco. Porque nós nunca pegamos um profissional pronto. Dizia assim, já veio com base do peixe, né? E aí você contrata um cara já formado. Não. São pessoas que eram totalmente de profissões diferentes, desde auxiliar de pedreiro, desde uma pessoa que trabalhava no sítio lidando com gado, né? E aí quando tiveram oportunidade, hoje estão conosco. Nós temos funcionários ali que tem funcionário de 19 anos, de 15 anos, de 12 anos. Então, assim, hoje eu falo, né, que eu acho que nós temos peixeiro e alfaiate na cidade é o que menos tem disponível de profissão. Então, vender peixe virou uma inovação, mas esse trilhar de treinar na prática, hoje, quais são as profissões provenientes desse nicho gastronômico? Então, a parte do sushi, né, a parte dos restaurantes Tá em orientais, alta, né? cresceu muito nos últimos 20 anos, mas muito, muito mesmo. E então, assim, hoje nós temos restaurantes japoneses aqui que eles vendem mais salmão do que uma peixaria. Pra você ter uma ideia. É. O nicho de salmão dos restaurantes são altamente competitivos. Então, algum tempo atrás, nós até considerávamos alguns restaurantes como outras peixarias, porque o consumo e a venda ele é muito intenso. Não só de sushi, mas também de pratos com camarão, com polvo, com lula e uma série de outras coisas, outras proteínas. Então, o consumidor, o consumo do pescado, ele se propagou muito mais no consumo cru do que propriamente no consumo de peixe pronto. Porque se você for analisar hoje, o que você tem de mais do mesmo? Você tem muita porção de tilápia frita e muito sushi. Você não tem 10 casas de muqueca, 10 casas de peixada, 10 casas de bacalhau, 10 casas de camarão. Você não tem isso aqui.
Nós temos lá na loja, no restaurante, né, na gastronomia, nós temos um buffet por quilo, e é onde nós temos ali várias espécies de peixe. E onde, insistentemente, o cliente fala assim, mas não tem salmão? Não tem salmão? O salmão, ele é muito bacana, mas o salmão, ele tem em quase todos os lugares, né? E essa semana um cliente me contestou, mas por que você não tem salmão hoje? E eu falei para ele, olha, nós somos uma peixaria. Nós temos uma tradição e a oportunidade de que você e muitos outros clientes possam provar de espécies que você não levaria para sua casa. Então aqui hoje nós temos tainha, temos filé de linguado, tem filé de namorado, tem pescadinha do sul, tem porquinho, que é tudo peixe de mar. Você pode pegar um pedaço para provar, mas eu só gosto de salmão. Eu entendo, salmão nós temos de quarta e de sábado. Então, a gente tenta, através do nosso trabalho, implantar a cultura de que o peixe é bom, de que o peixe é saudável, nutritivo e que ele é gostoso. Porém, cada peixe tem um sabor, uma textura, ele tem uma acidez, ele tem uma doçura, ele tem um diferencial, onde pode ser que, como uma fruta, ela não te agrade. Mas o que a gente mais ouve, eu não gosto de peixe, eu não como peixe. Aí você está num lugar que você faz um peixe, num grupo de amigos, você fala assim, nossa, esse aqui eu gostei. Ou ela comeu um peixe ruim ou mal feito. Entendeu? Então, assim, na maioria das vezes, falta a oportunidade. Que nem algumas espécies de pescado eu não posso trazer aqui. Por exemplo, o ceoba, olho de cão, sororoca, dourado do mar. Tem alguns clientes que compram? Tem. Mas numa peixaria você não vai se dar a oportunidade a comprar. Por exemplo, eu trouxe truta de Campos do Jordão. Eu tenho truta de Campos do Jordão, que é a truta arco-íris. Digamos que eu vendo 1 quilo a cada 3 meses. Que eu tenho 2, 3 clientes que compram. Mas quando o cliente viaja para Campos, ou para a região lá de Capivari, ou para alguma serra, ele come a truta no restaurante. Mas ele não faz em casa. Porque é uma proteína relativamente não tão barata. E ele não conhece o preparo, então ele não vai fazer, ele não vai arriscar. Por que a truta é cara? É o trato dela, É. o desenvolvimento da truta é muito, muito difícil. Não é igual a tilápia que se deixar num balde, ela, bem dizer, ela procria. A truta é muito melindrosa. E a peixaria, então, o navio peixaria proporciona experiências únicas. Então, Isso. resume-se isso. Exatamente. O Experiências únicas nessa parte da gastronomia. Sim, da porque peixaria. praticamente todos nós que lá atendemos têm um conhecimento técnico sobre receita. Eu tenho cliente que, às vezes, eu estou num outro atendimento ou estou na cozinha, ele espera 20 minutos, meia hora, 40 minutos para conversar comigo, porque ele quer levar alguma coisa para casa, ele quer uma receita. Ele fala assim, então eu vou gravar, você vai falar, eu vou gravar. Por quê? Porque ele se sente seguro. E é a mesma coisa que eu chegar numa autopeça e dizer lá pro vendedor, falar, eu queria essa peça aqui, como é que eu troco? Sim. O cara fala, como é que você troca, meu amigo? Leva no mecânico. O meu cliente não está comprando um peixe para levar para um cozinheiro, para um gastrônomo. Ele quer fazer na casa dele. E a gente procura ensinar e dar toda a atenção, principalmente no caso quando o homem quer fazer para um grupo de amigos ou de família. Porque quando ele faz e ele acerta, ele repete várias vezes para vários grupos. Por quê? Porque fez bem para ele. E fideliza, né? Você não vende só peixe, né? Exatamente, É não. qualidade, confiança e experiência, né? Exatamente. Então isso muda muito o atendimento. Né? A Navio tem produtos que eles geralmente costumam brincar, que nós temos quase tudo de pescados e frutos do mar. E tem esse diferencial, que é onde você vai perguntar, eu posso fazer isso? Não. Quantas pessoas vão lá para comprar alguns produtos para fazer igual o salmão congelado, que é uma linha para grelhar? Vou fazer sashimi. Não, não serve. Mas por que não? Porque esse produto ele é um produto específico para grelhado. Ele tem menos teor de gordura. Ele é um salmão não um salmão premium. Não é que ele seja ruim, mas se a gente pega do mesmo gado, você pega um contra, uma picanha, uma maminha, mas você não vai colocar um músculo nem o patinho na churrasqueira. Não é que ele seja ruim, mas não é para aquele tipo de preparo. Então isso a gente orienta muito o cliente. Então isso é bem bacana. Eu tenho várias receitas lá que nós fizemos, nada contra a receita de internet, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que não funciona. E a gente tem lá, onde eu mesmo, né, do meu pai ou minha, escrita, organizado, tá aqui para o cliente levar, para ele poder acertar e voltar a buscar, fazer de novo.
E o seu Que livro? aula, hein? E o seu livro? Você tem um livro para escrever já? Com Por toda essa- enquanto, o que eu estou escrevendo agora é uma aula, uma apostila, para que nós começamos, através de um trabalho com mais outros 2 chefes, fazemos um trabalho de churrasco de peixe, o peixe na Sim. brasa. Então, nós estamos agora fazendo isso em parceria com uma universidade na área de gastronomia, onde logo, logo nós estaremos fazendo esse trabalho, um curso livre, para que as pessoas implementem o peixe no churrasco. Vocês têm um grupo grande, assim, pessoas que têm a mesma expertise para trocar experiência no Brasil ou internacional? Como que vocês conectam Nível isso? Brasil, nível Brasil, nós temos vários chefes, vários assadores, entusiastas, que estão sempre conversando, sempre vendo como funciona esse mercado. Aqui em Prudente nós temos um grupo bem grande, bem bacana, né? E que são entusiastas de cozinha, tem vários chefes, donos de restaurantes, onde a gente conversa sempre sobre as situações e as tendências que o mercado tem para nos oferecer. Veio o Diga que falou da confraria, né? Faz Acho que parte da você faz confraria parte da também. confraria, Sim, né? sim. Nós somos em 55 hoje. Sim. Nós temos vários chefes, se não me engano, profissionais de cozinha, somos acho que 12 ou 14. E tem vários entusiastas ali, que aí nós fazemos uma vez no mês, né, um jantar, e aí o chefe da vez, no caso o chefe da estação ou daquela ocasião, ele pega os outros meninos ali que gostam de fazer sorteio, e aí desenvolvem cardápios, tem toda uma estrutura. Eu estou programando o meu para junho, sou chefe de junho. O seu vai a expertise, vai no peixe. Nós vamos fazer uma miscigenação aí de algumas culturas, trazendo, hoje se fala muito em surf and turf. O que é o surf and turf? Que é a carne, é o mar e a terra. Né? Hoje é servir picanha com camarão, Eu tô vendo aqui, ó. filé mignon com vieira. Então, eu tô vendo aqui, eles levam tão a sério a questão gastronômica que tanto na profissão quanto no lazer, vocês estão envolvidos nisso aí, né? Porque a confraria é exatamente isso, é um momento de lazer também ali, Exatamente. mas se reúnem em torno do E por tema. incrível que pareça, né? Eu falo por mim, mas eu acho que pela grande maioria, quando nós estamos bem estressados, assim, a gente está precisando é cozinhar, fora da profissão. Uma coisa que você deve fazer também é pescar. Por incrível que pareça, não. Até tenho vontade, só não tenho alvará. Então eu não vou. Eu não tenho alvará, então eu não vou. Então, Você pesca com tarão, você pesca... Eu pesco hoje na duplicata, né? Pega com força, hein? Ali Boa. pega bem. É Carregar. de carga. Então você vê um cozinheiro feliz. Hoje eu falo muitas vezes para meus amigos, eu falo para minha família, né? E brinco assim que você quer me ver feliz, é pé no chão, copo na mão e barriga no fogão. É o que traz o prazer, porque você vê que tudo aquilo que você faz durante o dia, ou cozinhando, esse mês de junho, por exemplo, nós temos acho que 12 ou 14 eventos. Então são de várias situações, né? Corporativos, particulares. Então são várias situações, cada um com cardápio, cada um com um grupo de pessoas, tem de 15, tem de 20, tem de 150. Então nós estamos sempre envolvidos nisso. Nós vimos chegar exatamente agora nesse tema. Hoje você estruturou, né, a nova loja atendendo a esse público que no tema vai procurar na área da gastronomia, peixaria. Você tem essa parte aí. O que pode contar ali nesse local, além de presencial ou a parte externa também, vocês atendem? Como que é que funciona a dinâmica desse novo local? Quando nós tínhamos lá o navio na Ciro Bueno, que foi de 2015 a 2020, nós tínhamos o salão do restaurante e onde nós atendíamos alguns eventos lá no local, né? E quando fechou lá, eu continuei fazendo trabalho de personal chef, que é para cozinhar em residência. E às vezes eu vou fazer jantar para 6, para 10 pessoas, para 30, para 50, para 100. Isso em residência, a gente faz esse trabalho de personal chef. Muitas vezes o cliente me pede para ir na residência fazer um trabalho para ensinar a funcionária a cozinhar, a colaboradora. Então eu pego um dia da agenda, aí a gente faz um cardápio, ele organiza, compra os ingredientes e eu vou na residência, passo a manhã e o almoço e uma parte da tarde com a funcionária, e ensinando a fazer desde um básico. Fazer um peixe grelhado,
a fazer um legume para aquele peixe, quais são as combinações, um bobó, uma moqueca, um bacalhau, para que ela tenha essa noção, né? Porque muitas vezes o cliente ele tem a vontade de fazer em casa durante o dia a dia um almoço com um peixe nobre, por exemplo, um abadejo, um filé de linguado, uma pescada amarela, um robalo, mas muitas vezes a pessoa não tem a experiência. E esses são produtos, né, já de alto valor agregado. Não é um peixe mais em conta que você pode, de repente, queimar ele ou fazer de qualquer jeito e ele vai ficar bom. Não, não é. Então, alguns clientes têm, né, a vantagem, a sorte, digamos assim, de ter ali um profissional que gosta, primeiramente, de peixe, porque nem todos gostam, e quando não gosta, não faz direito. Sim. Então, eu tenho cliente que fala assim, minha funcionária não gosta de peixe, então, e eu não vou lá porque ela não faz bem. O fato dela não gostar, ela não faz. Então, aí é de cada um. Então, a pessoa prefere comprar pronto, né? Mas quando ela tem uma pessoa bacana, que gosta e faz bem feito, ela leva esse produto e muitas vezes eu vou fazer esse trabalho. Então, a gente acaba por dar uma aula, ensinar a colaboradora, ela investe nisso daí, para que ela traga conhecimento, para que ela seja beneficiada através disso. Então, mas eu selo um camarão. Outro dia a cliente falou assim, mas a minha funcionária levou esse camarão e não tinha gosto de nada. Mas quantos limões ela colocou? Não pode temperar camarão com limão? É muito controverso isso. Algumas pessoas amam temperar com limão. Sim. Eu, particularmente, na minha concepção, o limão eu uso ele como complemento. Eu não uso nada para temperar com limão. A não ser alguma carne de um peixe, estamos na beira do rio. Vamos falar aí, um cascudo, um curimba, um armal que tem uma atenuância de barro muito forte. Então ele ameniza, ele suaviza. Agora, Nesse tempero aí, o peixe de couro e de escama tem alguma diferença? São totalmente diferentes, né? O peixe Qual de couro, por ele ser um peixe de fundo, né? As várias espécies aí, que no caso são os bagres, né? Que a gente pode falar assim, surubim, barbado, pintado, pirarara, filhote e piraíba, vários, eles acabam sendo peixe de fundo, então eles têm aquela decantação, eles acabam pegando mais essa situação do barro. Né? O peixe de meia superfície, que já seria aí piapara, dourado, falando desse peixe de água doce, ele já não tem tanta, né? A curimba ela fica no fundo, apesar de ser de escama. Então, quando pega um peixe desse, a gente usa limão. Agora, quando você pega um camarão, você quer o quê? Você quer o camarão na essência. O limão, ele despotencializa. Ele quebra o sabor, ele apaga. E aí você não quer isso. Você quer um camarão que tenha sabor. O dia aconteceu na loja, muitos anos atrás, um cliente comprou um salmão, isso acho que num sábado, e no domingo de manhã eu me lembro dele descendo lá no mercado, no mercado municipal, ele descendo com uma assadeira, um pano de prato, ele assim meio ressabiado, ele falou, posso falar com você? Eu falei, lá, velho. Aí ele pegou, colocou o salmão, a assadeira, e falou, rapaz, acho que ele está estragado, dá uma olhadinha nisso aqui. A hora que ele levantou o pano de prato, assim, quantos limões o senhor pôs aqui? Mas por quê? Eu falei, mas não pode. Ele tinha posto, acho que uns 6 limão rosa no salmão, de um dia pro outro. O peixe ficou branco, cozinhou. O salmão tem um alto teor de gordura. Soltou aquela gordura toda, foi toda aquela limão, aquele caldo de limão, aquela coisa esbranquiçada, ele achou que estava estragado. Ele teria que ter colocado quantos? Nenhum. Vai temperar Limão salmão. não vai nesse peixe. Mas eu gosto de um cítrico. Tudo bem. Então vamos pegar um salmão fresco, um filé de pintado, uma tilápia, um filé de merluza que seja, sal, azeite, gosto de um alho, quero pôr um pouco de ervas, alguma coisa, tudo bem, orégano não, mas um tomilho, um manjericão, tudo bem. Temperei, é igual carne. Vamos falar assim, pega um salmão, sal, pimenta do reino, uma pasta de alho se você gostar, forno ou grelha, churrasqueira ou antiaderente. Mas eu gosto do limão. Uma frigideirinha pequena, panelinha pequena, uma colher de manteiga, um pouquinho de azeite, espreme um pouquinho de limão quando você desligar, para o limão não aquecer, para ele não aumentar a acidez e ultrapassar. Aí naquele cítrico, ou até uma zeste de limão, que seria a casca do limão ralada, que ele solta o óleo, ele perfuma, dá um cítrico que não dá azedo. Aí você coloca por cima e lembra do limão. Mas nunca temperar um salmão com limão vai acabar com ele.
Eu já vou sair daqui um expert em peixe, só essa metade de aula. Rapaz, o homem sabe muito. Você vai sair daqui querendo ir lá amanhã almoçar peixe. Eu já fui aquele dia lá, moça. Eu fiquei Aproveitar encantado. Isso, ó, eu vou Aproveitar confidenciar aqui. Eu não sou entusiasta do peixe. Sim. E no dia que eu fui com o sério lá, aquele dia eu até falei pra ti. O bacana é o que vocês fizeram. A recepção para aqueles que também não gostam do peixe. Sim. Então, É a inclusão. e também o preparo que você fez ali do tempero, o sushi que eu comi, também a tilápia, o modo que vocês prepararam, eu não muito entusiasta do peixe, fui atraído e eu preciso voltar lá. Ué. A ideia é essa, né? A ideia é fazer com que o peixe seja mais aceito. Porque hoje você vê o pessoal fazer peixe, é peixe frito, tilápia, frito. Eu concordo que é muito mais fácil você pegar 1 quilo de carne no açougue, mandar cortar lá os bifes, deixar temperado na geladeira. A minha filha de 16 anos, a mais velha, até a de 10, se bobear, ela pega lá, ela passa um bife na frigideira Sim. e faz lá um macarrão, se tiver que cozinhar um miojo, comer aquilo ali, ou tiver um arroz pronto, ela se organiza. Mas nem todo mundo tem o tempo de fazer um peixe na hora de almoço, porque ele requer um pouco mais de cuidado. Não é tão simples quanto parece. É mais perecível o peixe? Ele é mais perecível, não é qualquer frigideira que você grelha sem ele quebrar. Normalmente você tem que empanar e fritar. Então, para o dia a dia, acaba se tornando um pouco mais, não digo inviável, mas se você tiver um Trabalhoso, né? você consegue fazer. Você pode pegar um filé de tilápia, um filé de peixe branco, merluza, pescada branca, filé de bacalhau fresco, mapará, hoje tudo que você tem no mercado, e você montar ele em camada, numa assadeira, tomate, cebola, pimentão, um pouquinho de colorau, colocar um leite de coco e põe no forno. Você vai deixar ele montado, você vai pôr no forno 20 minutos, ele está pronto. Mas é uma programação. Mas você não tempera sobrecoxa para assar? Você não tempera um lombo para assar? É a mesma coisa. Mas a gente percebe que a restrição da família em consumo de pescado, muitas vezes ela acaba passando. Ela passa de geração para geração. É questão essa da restrição, ela não está relacionada assim, por exemplo, o bacalhau vem lá da Europa, né? Na maioria, Noruega, Islândia, Groenlândia, Portugal é praticamente a salga apenas, né? Mas o bacalhau, a maioria é... Lá eles têm um hábito muito maior do que nós, sim ou não? No caso de Portugal, o consumo é bem excessivo, bem grande. Bem Como grande. Portugal acompanha vinho, tem outros acompanhamentos. Sim, sim. E hoje, vamos falar assim, especificamente falando em Portugal, o consumo de bacalhau, né, no caso de bacalhau, ele é muito grande pelos turistas, né, pela população em si, mas a parte de sardinha, a parte de moluscos, no caso lula, polvo, e a parte de mariscos, que eles têm uma linha maravilhosa por da região que eles estão, no mar mais gelado, então assim, é outra pegada. E o turista, quando vai para Portugal, ele vai atrás de comer esse tipo de coisa. Logicamente, tem também os embutidos de boa qualidade, né? O leitão, que é muito famoso, desses leitões pequenos que são assados inteiros, né? Abertos. Então, assim, tem uma culinária fantástica. Porém, Portugal é conhecido como o consumo de pescado bem grande. E os preços lá são diferentes em relação a que... Se a gente for colocar pelo euro em algumas situações, não é barato, né? Mas para quem ganha em euro, come em euro, né? Dá para ter uma excelentes refeições com preços bem competitivos. E aqui no Brasil, nesse ramo culinário, os preços, a inflação, afeta, impacta? Olha, eu vou falar para você de inflação, impacta tudo, né? Inflação impacta tudo. O Brasil tem uma grande área costeira, né? Eu não me lembro quantos mil quilômetros, assim, precisamente, mas mais de 6 mil quilômetros de área. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles hoje no pescado de arrasto, no caso de traineiras, de casseio, de baleeiros, no caso, baleeiros não são pesca de baleia, tá? No caso é pesca de camarão, chama de baleeiro. E eles dominam as indústrias. Foi o estado que mais se profissionalizou a industrialização de pescados nativos. O Nordeste é o maior produtor de camarão de cativeiro do Brasil. Paraná é o maior produtor de tilápia do Brasil. E Mato Grosso... Cativeiro. Paraná é o maior produtor de tilápia de cativeiro. Sim. Do Brasil hoje, tilápia produz muitas toneladas, mas muitas mesmo. E tem época do ano que produz mais ou menos esses peixes de mar?
De mar? Afeta inverno, verão? O peixe de mar, ele é de época igual fruta, como eu já falei sobre de novo, né, usando Sim. essa analogia aí, para Sim. o cliente entender que, né, o explicador entender que tem essa oscilação. E, no caso, existe também o defeso, como nós ouvimos falar em piracema. Ah, sim. Nós temos a piracema, que ela tem que ser respeitada. No mar? Hoje, no mar também tem. Sardinha tem, inclusive sardinha tem. Sardinha tem, no mar é chamado de defeso. Não é chamado de piracema. É chamado de período de defeso, né, da desova. Que nem, por exemplo, nós estamos com a tainha sendo atrasada. Já era para estar a peça da tainha, não tem tainha. Está atrasada esse ano, mas é uma questão de clima. É uma questão mundial. Porque a tainha, ela roda praticamente, ela dá a volta, não, a volta ao mundo. A tainha tem no mundo inteiro. Vai procurando as temperaturas. Exatamente, área de desova e uma série de outras coisas. Então, esse ano dá um pouquinho atrasado a tainha. Não temos tainha ainda. Mas, logo, logo, creio que vai estar o festival da tainha de novo por aí. E o peixe, no caso de mar, a criação de peixe de mar hoje, e no Brasil, ela é muito, muito, mas muito pequena. Hoje no Brasil se cria ostra, marisco, vongole, vieira, né? A tilápia, no caso em cativeiro, e camarão. O camarão, o cativeiro do Brasil, acho que é o quinto maior produtor mundial de camarão, atrás de Vietnã, Tailândia, Estados Unidos, China e Brasil. Eu imagino que você deva gostar muito de saborear o peixe também, né? Sim. Qual que é a sua preferência? O que você fala? Puxa, isso é divino. O peixe, no caso, é a minha proteína preferida em relação àquilo que eu trabalho. Peixe, bacalhau, o camarão e frutos do mar. Então, peixe eu faço de tudo um pouco. Né? Eu gosto muito, muito, muito. Um dos peixes que eu mais gosto é o linguado, é o abadejo. É o teu prato favorito? É um peixe versátil de preparar. Eu gosto demais de peixe de mar. E desde 2015, quando nós montamos a unidade do navio na Ciro Bueno, nós começamos a introduzir e colocar no nosso cardápio de buffet o pirarucu, que hoje também está assim, em produção dele está absurdamente alta, já passou o tambaqui em número em toneladas de carne, e é um peixe que assusta muitas pessoas, porque ele se surpreende de uma maneira que não é possível, que aquele peixe grande, que aparentemente tinha gosto forte, muita gordura, ele tem sabor leve e suave. Nessa semana eu tive um evento no restaurante, onde tinham alguns médicos, era um evento de laboratório, e dentre os pedidos que foram feitos, né, do cardápio que nós tínhamos disponível, foi feito um lombo de pirarucu, com legumes assados no azeite de ervas, e um pupunha grelhado. E eu não falei qual peixe era. Eu só falei que era um peixe branco. E depois todos comeram. E aí nós tínhamos acho que 6 Aí ou você 8 fez mulheres. a revelação E elas bombástica. surpreenderam. Não é possível que é o pirarucu. Gostaram muito. Demais a ponta. Por quê? Existia algum preconceito acerca do pirarucu? Tudo que, quando você fala, o pirarucu é o maior peixe de escama do mundo. Ele é brasileiro ou não? Ele é brasileiro, da bacia amazônica. Já está se propagando em alguns outros países e alguns outros rios também da nossa região, inclusive Rio Grande, Rio Tietê, já foram encontradas algumas espécies bem Também grandes. cria em cativeiro, né? Que sim, hoje a nossa compra de pirarucu são de fazendas legalizadas com manejo de espécies garantidas, né? Então, nós temos as matrizes, e é onde tem todo um processo, você tem uma rastreabilidade desse produto, porque é um peixe que na natureza ele tem um limite de pesca, uma área de pesca, muitas vezes somente para os ribeirinhos. Então, esse que é vendido hoje, consumido em lojas, peixarias, restaurantes, eles são peixes criados em cativeiro. Por que quando nós compramos um peixe no supermercado, sai assim uma porcentagem muito grande de água? Isso é um processo que chama-se glazer. Um processo de... Ele é liberado de 6 a 8% de introdução de água, ou a gente fala que vai chumbar, né? É chumbado. Só que ele tem que ser compensado. Essa água ela é colocada para manter a qualidade natural, para manter as propriedades, para que o peixe não resseque. Porque toda a proteína, no caso, que não é embalada a vácuo, que fica muito tempo no congelador, no freezer, ela acaba virando uma bucha. Então, isso aumenta
no caso, a médio e longo prazo, a conservação. Só que se foi colocado 6 gramas, 6%, você tem que ter um desconto de 6%, um benefício de 6% ou mais. Entendeu? Então, assim, algumas espécies por si só, o cação, por exemplo. O cação é um peixe que vem muito do Peru, do Equador e da China. Então, você pega, às vezes, um cação, ele por si ele tem muita água. E você descongela ele, ele perde. Você coloca ele no forno, ele some. Mas é da proteína. Essa é a espécie. Agora, quando você pega uns camarões, uns frutos do mar, que você olha ele assim, ele tá brilhando de gelo, você vê que tem uma camada em volta, e esse é um processo feito para poder, porque a indústria ganhar em cima disso. Às vezes dá a impressão que tem mais água do que deveria ter. É a impressão isso ou existe isso daí no mercado? Existe muito. Inclusive, em 2017, se eu não me engano, foi feito um trabalho com várias entidades governamentais, inclusive até fazendo análise de DNA dos produtos que estavam sendo colocados nos pacotes, porque engana muito o consumidor. Nós passamos um problema muito sério com isso. Porque muitas vezes o cliente fala assim, mas o fulano vende uma tilápia branquinha, que é bem mais barata. O fulano não vende tilápia branquinha. Ele vende o cará, o CD, o porquinho, aquele peixe que tem aqui, que ele chama de tilápia branca. E aí você fala assim, não, mas eu quero a tilápia vermelha, eu tenho a branca, porque você não tem a branca, não existe tilápia branca. Existe a tilápia do Nilo e o St. Peter, que é a mesma coisa. O St. Peter é uma mudança genética, onde a pele do peixe ficou clara. Porque a tilápia é proveniente do Nilo, do Egito. E a tilápia que a gente tem criação aqui, ela vem do Nilo. Qual que é o peso comercial que você encontra da tilápia? Hoje, 90% da tilápia é vendida em filé. 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 Ninguém quase come a tilápia inteira. Compra no máximo em posta para fritar ou fazer uma moqueca. Mas assim, parece que é 700, 800 gramas. Nós compramos tilápia de 800 gramas, 1,2 kg. Porque aí, vamos supor que ela tem 1,2 kg, ela vai me render de filé 1/3. Então ela vai me render 400 gramas. Então, se eu dividir, eu tenho filé de 200 gramas. Então, se eu comprar tilápia de 600 gramas, vai me render 200. Vou ter filé de 100 gramas, que é um filé muito pequeno. Então, eu acabo comprando nós a navio, opta por tilápias de 800 a 1,2 kg para ter um tamanho padrão. E no cativeiro é que nem engordar boi, né? Tem um certo tamanho Quanto que ela mais não come, converte mais. Quanto mais come, mais cara ela fica. Isso, chega um momento que ela não dá o rendimento, né? Você gasta mais para alimentar ela do que o peso que ela vai ganhar. Ela não vai render mais, aí ela vai para abate. Marcel, essa aula gastronômica, como que seria a apresentação tua de bate-pronto da Navio Peixaria? A Navio hoje, ela, nessa nova formatação dessa unidade da loja monoangular, ela saiu da rotisseria e peixaria, hoje para um pouco mais moderno, seriam pescados e gastronomia, né? Então, a Navio hoje ela atende o cliente do consumidor. Quer comprar uma sardinha? Hoje nós temos promoção de sardinha lá, falando hoje, do dia de hoje, a R$ 12,90. E nós temos filé de abadejo a R$ 190 o quilo. Então, a Navio ela tá para atender toda a demanda. Ela atende todo o público. Então, a Navio ela tem, vamos falar de sardinha limpa, sem cabeça, filé, corte para brasa, sardinha inteira e escabeche. Não come sardinha se não quiser, se não gostar. Sim. Filés, várias opções. Semi-prontos. Nós temos peixe temperado, salmão, filé de pintado, filé de tilápia, cortado para ceviche, cortado para sashimi, tudo que você quiser. E também o restaurante e os eventos. Então, depois de toda essa experiência, né, nós fomos fazendo uma junção de necessidades e a Navio veio nessa nova formatação para atender todo o público que precisa e gosta de peixe. Seja ele pronto, semi-pronto ou fazer em casa, tem todas as opções. E essa parte de eventos também tá forte ali, né? O pessoal tem procurado ali o espaço, porque tá bem montado para esse fim também. Além de tudo isso, né, de ter uma conotação de uma ótima gastronomia, de ter uma boa gastronomia, a Navio, além de tudo, nós temos profissionais que trabalham conosco hoje, que nós temos também a diversificação de servir outros pratos. Né? O foco é o peixe, logicamente que a gente vai para isso, mas nós fazemos outras coisas também para poder somar nesses eventos.
E o que nós percebemos quando nós montamos essa unidade é que um salão para 80, 90 pessoas hoje na cidade, com buffet embutido, o estacionamento praticamente na porta, você não tem essa facilidade. Você vai encontrar salões muito maiores, onde você loca o salão e contrata um buffet. Lá conosco, para até 80, 90 pessoas, você tem tudo isso num lugar só. Que bacana, que pena que tá chegando no finalmente aqui, ô, Célio. Essa aula gastronômica sobre o tema peixes, né? Roberto, no hospital o tempo demora pra caramba, mas aqui passa rápido. Boa. Dá para ficar a tarde inteira. Qual que foi, eu tenho esse quadro, qual que foi o momento de um choque de consciência nesse trilhar teu, seja pessoal, profissional, que você, depois daquilo, você mudou o conceito ou mudou a postura, enfim, como que você considera esse choque de consciência que você teve, vai? Se é que pudesse falar. Não, sim, eu acho que foi na paternidade. Quando a minha primogênita nasceu, em 2009, a Maria Clara tem 16, a Manuela tem 10, a Isabel tem 3. E eu estava naquela pegada de tem a peixaria, tem a rotisseria, faço evento, ainda não tinha essa responsabilidade, apesar de ter casado, mas tinha aquela coisa da aventura, aquela coisa do sonho, de sonhar. E quando você tem realmente dentro da sua casa, né, você tem ali um passarinho para dar de comer, como a gente costuma dizer, você percebe que a coisa realmente muda. E aí, ali em 2009, foi realmente a virada de chave em dizer assim, é isso que eu quero, eu vou me manter assim, é por isso que eu quero fazer e eu vou continuar trabalhando, vou treinar nesse caminho. Porque eu percebi ali que ali eu tinha segurança, eu tinha realmente um conhecimento e nós tínhamos ali um caminho para seguir que eu não sairia da minha zona de conforto. Né? A zona de conforto ela é perigosa, sim, mas eu sabia que daquela forma, naquilo ali, eu conseguiria sustentar minha família. E é o que nós estamos fazendo até hoje, né? Seguindo esse caminho. Da Maria Clara já veio a Manu, já veio a Isabel, e agora parei por aqui com os filhos, mas continuamos firme com a peixaria. Considerações finais. Pô, Roberto, tá muito boa a conversa, não dá pra esticar a mão um pouco? Não, né? Que pena, né? Não, já vamos deixar estendido o próximo. Tá. O próximo convite aqui, tá bom, Marcel? Ô, Célio. Marcel, você tem uma experiência, parece que todo mundo que vem aqui tem mais de 30 anos de experiência, é o caso do Marcel também. Sim, né? já foram uns 30 anos. Queria que você desse alguma dica ou falasse assim para as pessoas que estão sonhando ou que estão desenvolvendo um negócio. Você tem uma larga experiência, tem uns que vão para a escola, outros fazem uma graduação, pós-gradua. Eu sei que estudar é importante, não dá hoje para dar mole também com tanta informação que tem, tanta tecnologia, né? Mas eu queria que você desse uma palavra nesse contexto aí de empreendedorismo. Você tem isso daí, assim, uma vida toda, você nasceu dentro do negócio, você teve uma sorte que algumas pessoas não têm, né? Sim. Mas não foi isso daí que fez você ser a referência que você é. Com certeza você tem muitas qualidades. O que você fala para as pessoas terem um perfil? A gente fala sobre... Hoje muitas pessoas veem a Navio, né? E graças a Deus, numa situação muito mais confortável, mas nós já passamos muitas tempestades nesse barco, né? Então, nada é fácil. Sim. Então, quando você se coloca realmente na posição de eu quero, eu vou me dedicar, eu vou fazer, tem que seguir o caminho. Porque costumo dizer muitas vezes, né, que a arquibancada está sempre cheia porque é muito mais fácil que a arena. Então... Mas fácil criticar, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente percebe que se desiste muito fácil. Sim. Hoje a gente joga, né, a gente vê jogar a toalha fácil. Sim. Em vários aspectos da nossa vida, seja ela pessoal, relacionamento, profissional. Porque o sonho, muitas vezes, né, e você se machuca, e às vezes a pessoa acaba, não é isso que eu quero, mas não deu certo, fulano, beltrano. Eu tenho que olhar para mim, o que eu quero? Aonde eu estou errando? Né? Eu preciso entender o eu primeiro. Então eu tenho que diminuir para que as coisas cresçam em mim. Então, quando nós nos colocamos na posição de dizer assim, né, no caso, voltando a dizer da Maria Clara, quando nasceu minha primeira filha, e dizer assim, não, realmente eu quero manter isso,
Porque, ó, parece que não, mas falando de bobeira, quando eu comecei a namorar minha esposa em 98, a gente estava numa situação tão complexa que eu tinha uma calça jeans. Uma. E aí você fala assim, cara, que vai ser? O que essa moça vai querer comigo? E aí você fala assim, não, fomos, namoramos, 7 anos, 20 de casado, 7 de namoro, 28 anos de relacionamento, construímos uma família, me ajudou desde o começo, porque nós queríamos um objetivo, né? Então nós somos à frente do nosso relacionamento, casal, e também em relação à nossa parte da empresa. Quando a Maria nasceu, que aí eu realmente, eu acho que ali eu amadureci de vez. E aí eu falei assim, não, é isso que eu quero, é por isso que eu vou brigar. E aí, com muita paciência, com muita coisa, apesar de não ter estudado, mas sempre buscando melhorias em relacionamentos, buscando melhorias em várias situações, a Navio conseguiu chegar hoje, né, aonde ela está, e nós que ainda queremos muito mais para o navio e para a população que usufrui de tudo aquilo que a gente tem colocado na cidade, porque tem que acreditar primeiramente na cidade também, né? Na Sim. região toda, porque, querendo ou não, o que a Navio tem hoje, nós não temos em Rio Preto, nós não temos em Londrina, nós não temos numa região, em cidades grandes como aqui. Quando nós fomos montar essa unidade, nós viajamos mais de 12 cidades, 15 cidades para conhecer, várias peixarias, nós não temos. Nós recebemos clientes de vários locais. Essa semana tem um pessoal de Mogi, que o pessoal falou assim, cara, eu tô impressionado de uma peixaria com restaurante, eu nunca vi isso. Então, assim, é interessante, é gostoso de ouvir isso. Então, a gente fala assim, o pessoal fala assim, o Prudente tem muita coisa boa, né? E eu acredito que a gente veio para somar nisso, né? E nós somos presenteados com a população que nos absorveu e nos presenteia hoje, estando em nossa casa, mas eu acho que a cidade também ganhou bastante, a região ganhou muito com esse investimento que a Navio fez. Eu fiquei impressionado com um podcast aqui, uma jovem aqui de Prudente que joga na seleção brasileira de futebol. Ela coloca Deus em tudo na vida dela. E você? Essa é uma das situações, né? De você acreditar, crer e colocar todo dia, né? Pedir para que logo quando a gente chegou aqui, que Deus desse sabedoria, discernimento, mansidão, temperança, domínio próprio, para que a cada manhã, né, Ele possa falar conosco, porque além de ser pai, além de ser esposo, ser filho, ser irmão, eu também sou patrão, eu também sou líder, né? Eu também sou consumidor, eu também sou empresário. Então são tantas dificuldades, tantas adversidades que nós passamos, e se a gente não tiver uma fé realmente, né, que Cristo tem condição, Jesus tem o poder de nos dar sabedoria e crer que Ele é por nós, e essa situação do que Ele é por nós e nada vai ser contra nós, realmente isso é verdade, a gente tem que crer nisso, mas crer de verdade, que a situação pode ser mudada, Ele transforma, né? Quem me conhece sabe da transformação que Deus teve na minha vida, do que Ele fez na minha vida e tem feito, porque se nós não nos aquebrantarmos a isso e colocar à disposição a nossa vida para que Ele transformar, a coisa não funciona. Então eu honro a Deus, eu glório a Deus todo dia porque Ele tem feito, porque Ele tem nos sustentado. E como eu disse para você numa conversa formal, o sobrenatural de Deus, Ele tem mantido essa empresa funcionando e é o que nós estamos vivendo hoje. Muito bom. Maravilha. Conclusão final, eu sei que a gente vai fazer agora um próximo para a gente esticar entrar em um pouco mais detalhes da gastronômico. Considerações finais, depois eu vou passar para ele. Eu só, Roberto, queria aproveitar para o relacionamento altíssimo, que eu sei que o Maciel é uma pessoa super relacionada, se ele poderia indicar algumas pessoas para vir aqui prestigiar e contar a história dele, conversar conosco. Com certeza. Que Com você certeza. indicaria alguém? Você tem alguém algum de nome? bate-pronto que vem na mente aí que poderia sentar em nossa bancada? Nós já falamos aqui, eu já estava conversando, falando alguma coisa sobre isso. Pode? Né? Felipe Serra. Felipe Serra. Felipe Serra. Excelente pessoa, excelente história de vida. Legal. Né? Um testemunho de fé, de família cristã, um testemunho e outra. Né? O Felipe, a gente, né, tem um relacionamento muito bom e muitas vezes eu me pego sempre em oração com o Felipe, peço com ele, converso com ele. Então, assim, creio que
é uma pessoa que, quando você falou, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Tem muitas outras pessoas aqui, mas eu vou de pronto deixar aí para vocês o Felipe Serra. Bacana. É de uma família muito Se abençoada tem lá. muitas, quiser indicar mais duas para fechar no número 3 aí. Aí nós vamos organizando. Tá. O Leandro Franco, vocês se conhecem da Imobiliária Franco? Leandro. Leandro conhece o Leandro Franco. Pessoalmente não conheço. Então, a história, a primeira imobiliária de Presidente Prudente, né, tem uma trajetória bem bacana também. E o Leandro é meu cunhado, irmão da minha esposa Luciana. O seu Franco, o avô dele foi o primeiro imobiliário de Presidente Prudente, as mais antigas ainda em funcionamento. Então, assim, o Leandro também, processo de conversão e transformação. Tem bastante coisa legal, bastante coisa bacana aí para falar. Então, tem muita gente legal. E a gente falando agora, um sobre uma construção civil, outro sobre a parte de imobiliária, né? E aí a gente agora tem o ramo da gastronomia, que é o nosso nicho, né? Tem muitos amigos aí na gastronomia e tem muita gente bacana para estar falando sobre isso daí. No caso, vocês, o foco seria realmente a parte empresarial. Fica à vontade. Pessoas O importante é a gente trazer linhas conscientes no trajeto de história que a pessoa tem, na parte de desenvolvimento pessoal, que é a carreira profissional que a pessoa foi se desafiando, foi se reinventando, enfim, e esse posicionamento também no digital, que a gente sempre preza também, pessoas que estão nas plataformas digital. Hoje também eu vejo que você está bem posicionado também nessa comunicação. Você conhece a Ieda Brandão? Ieda Brandão. A Ieda. Conhece a Ieda, não? Eu acho que eu já ouvi falar assim dela. A Ieda Brandão. Ela é amiga também. Maravilha. E a Ieda tem uma trajetória de superação. Ela trabalhava com a Malve, trabalhava com Mária. Legal. E aí houve uma reviravolta na situação. E a Ieda foi fazer um curso, na época, não me lembro se ela vai te explicar. E ela hoje faz a parte de grandes empresas, aí traz eventos aqui no Terra Park e tal, assim. Legal. A Ieda realmente assim, foi uma coisa muito abrangente na carreira dela. E é uma pessoa muito querida na cidade, muito conhecida, faz trabalho no Brasil inteiro, super bacana. Então, é um trabalho de desenvolvimento empresarial muito forte. Bacana. Então, 3 pessoas, então. É o Felipe, o Leandro e a Ieda. Brandão, são pessoas excelentes. Maravilha. Eu não puxei a sardinha pro lado da gastronomia, tá, pessoal? Vocês me desculpem aí. Ô, Roberto, posso fazer um momento Maguila aqui? Ó. Queria mandar um abração para a mãe do chefe Maciel, a senhora Magda. Parabéns pelo filho, pela mulher grandiosa que ela é. Ela deve ter sido um pilar na vida de vocês, com né? certeza. Que, por sinal, vocês têm bastante em comum, né? Você também tem bastante em comum na época, né? Nós Verdade. não sabíamos nada disso. Aí, ó. E as famílias aí têm algo em comum. Tivemos um ponto de acesso principal, que foi via o engenheiro Adas, o Rodrigo Adas esteve aqui com a gente. E lá na SICA, aqui, ó. Esse aqui trabalhou junto com a tua mãe. Sim. E exatamente a gente se uniu aí nas conexões. Bacana, ótimo. Consideração final, ô Marcel, e olhando para aquela câmera, um recado que você possa dar para nossa audiência aí sobre essa prosa e, enfim, faça um resumão de fechamento para nós. Bom, agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um trabalho que desenvolve. Se quiser puxar cidade, o microfone para cá. Desenvolve Isso. a cidade, desenvolve os empresários, desenvolve as pessoas que realmente têm um pouco para mostrar, porque Prudente é um celeiro de várias pessoas aí com destaque, pessoas que têm vontade de estar mostrando o seu trabalho. E vocês estão abrindo esse campo para nós, né? Nos dando essa oportunidade. Obrigado pela seriedade do trabalho, obrigado pela oportunidade, né? De falar realmente aquilo que é verdade, aquilo que é puro, de deixar a gente realmente falar o que a gente que é a essência. Eu acho que isso é o mais importante quando você conta um pouco da história da sua vida e de deixar essa essência. Então, pessoal, vocês que estão aqui agora, não conheciam, quem já conhece, continua seguindo, continua assistindo. E quem agora vai começar a assistir através do nosso trabalho aqui, juntamente com eles, nós vamos começar a divulgar, que vocês possam participar e estar sempre dando um apoio pessoal aqui, beleza? E foi a primeira vez que você veio num podcast também? Primeira vez no Show podcast, de bola. foi maravilhoso, não durou nada, foi bacana. Maravilha. Obrigado. Bom, Obrigado, menino. Maciel mostrou que não basta vender bem, é preciso pensar à frente.
A Navio Peixaria virou marca, virou experiência, virou história. Se esse episódio te inspirou, compartilhe com alguém que precisa dar um passo a mais no próprio negócio. E segue com consciência, compartilhe, comenta e divulgue esse testemunho prático de vida, que com certeza a vida pessoal e o mundo dos negócios consegue se converger aí e trazer bons resultados. Tá aqui a prova. Obrigado mais uma vez pelo convite aceito e Obrigado, Célio. curta. Obrigado também, o meu parceiro aqui. Eu esqueci no episódio anterior de agradecer, Renanzão. Doutor Renanzão, Obrigado, Renan. você sabe que tamo junto, hein? Curta, comenta, compartilhe, sabendo que com consciência você entra e sai de qualquer lugar sem além nem a quem. Boa, boa! Valeu.